Vamos dar início a mais um. Eu vou começar agradecendo a presença de todos, saudando a presença de cada um, dando as boas-vindas por estarem conosco, prestigiando mais essa edição do Quarta na Pós. O Quarta na Pós é uma atividade ligada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social da Universidade Estadual de Montes Claros, tendo como público-alvo a comunidade acadêmica das áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Humanas e o público em geral. Criado em 2006, o Quarta na Pós tem como objetivo a apresentação e discussão de temas clássicos e contemporâneos das diversas áreas do conhecimento, explorando, sobretudo, as linhas de pesquisa do PPGDS, proporcionando a integração de acadêmicos, dos cursos de graduação e pós-graduação, bem como da comunidade em geral. Os eventos são realizados preferencialmente no campus sede da Unimontes, às quartas-feiras, no turno vespertino ou noturno. Excepcionalmente está sendo realizado hoje, no período noturno, quinta-feira, fora do campus sede. A organização do Quarta na Pós está a cargo de membros do corpo docente e discente do PPGDS. Atualmente, o professor Dr. Elton Dias Xavier é o docente coordenador da equipe do Quarta na Pós. Por favor, professor, saudando o saudade. Os discentes integrantes são os mestrandos Ana Juliana da Silva Alcântara Ferreira, Ana Letícia Chaves Santos, Edson Douglas Birino, Eduardo Rodrigues de Almeida Cursino, Leonardo Ferreira, Maria das Graças Girardi Ribeiro, Moisés de Oliveira Costa, Natália Costa Silva, Nilton Ataíde Meira, Zenilda Antônio de Melo Ferreira. Os doutorandos são Ana Maria Castro de Carvalho e Fábio Luiz Pimentel. Nesta noite, o tema da nossa discussão é o amor na era de aplicativos de relacionamento, um diálogo com Eva e Luz. Como palestrante, contaremos com a ilustre presença da professora doutora Patrícia Castro Matos e a mediação da mesa ficará com a professora doutora Maria da Luz Alves Ferreira. Convidamos então, neste momento, para dar início à nossa atividade, a professora doutora Maria da Luz Alves Ferreira, que fará a apresentação da nossa palestrante. Boa noite a todas as pessoas presentes. Eu quero registrar que esse é um momento muito especial, porque a gente está recebendo a professora Patrícia Matos, minha querida amiga, minha colega de mestrado, e agora a gente trabalhando juntos de novo. Então, eu convido a professora Patrícia para estar com a gente. Bem-vinda, Paty. Muito obrigada. Então, gente, a professora Patrícia, ela é professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São João del Rei, é também professora da pós-graduação em História da mesma universidade, é doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília, com bolsa sanduíche na Alemanha, não sei falar os nomes, depois você... Ela é pós-doutora. Fez um pós-doutorado também na Alemanha e um pós-doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ela tem experiência na área de sociologia, com ênfase na teoria sociológica, sociologia das desigualdades sociais e estudo de gêneros. É autora dos livros Sociologia Política do Reconhecimento, As Contribuições de Charles Taylor, Axe Honnold e Nantes Fraser, e As Visões de Weber e Habermas sobre Direito e Política. Organizou com Gessé Souza o livro Teoria Crítica do Século XXI e desenvolve, desde 2014, pesquisas sobre transformações na intimidade para discutir a reestruturação das relações de gênero em torno do amor, buscando também analisar as interfaces e tensões entre o amor e capitalismo nos dias de hoje.
Atualmente desenvolve a pesquisa O Amor na Era dos Aplicativos, um estudo sociológico com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. A Patrícia ela tem uma experiência grande nas pesquisas, teorias do reconhecimento, né? Ela tem vários textos publicados que eu recomendo depois vocês procurarem, e hoje ela vai apresentar a pesquisa O Amor na Era dos Aplicativos de Relacionamentos, um diálogo com Eva Luz. Patrícia vai expor entre 40 e 50 minutos, e depois nós abriremos para vocês fazerem as questões. Muito obrigada de novo, Paty, é com vocês. Bom, boa noite. É um enorme prazer para mim estar aqui, né, e poder debater com vocês, né. Eu tive a oportunidade ontem, na aula que eu participei da Luz, de conhecer alguns de vocês, e agora vou conhecer outros que eu não, né. E é um momento muito bacana para mim, é um grande prazer poder debater com vocês e apresentar, né, os resultados parciais, porque essa pesquisa, ela ainda está, essa pesquisa que eu vou apresentar para vocês em diálogo com a Eva Luz, ela ainda está em andamento, né, ela tem um prazo até outubro do ano que vem para ser concluída, né? Então eu ainda estou refletindo sobre os meus achados e eu vou apresentar para vocês algumas dessas reflexões e como que eu estou travando o diálogo com essa autora Eva Luz. Bom, o meu interesse tem sido analisar as transformações da intimidade, né? Para pensar como tem se reestruturado as relações de gênero, né, com essas transformações da intimidade. E aí tem me interessado analisar os dramas de mulheres e homens heterossexuais de classes média e média alta, né, em torno do amor romântico, para averiguar como as inovações tecnológicas, a mercantilização da sexualidade, a crescente individualização e as conquistas feministas têm reestruturado as relações de gênero, né, na intimidade. Meu foco nas relações, aí eu sempre ressalto, meu foco nas relações heterossexuais não tem de forma alguma não é meu intuito reforçar a heteronormatividade, ao contrário, né? Mas eu tenho esse foco porque nas relações heterossexuais, as diferenças de gênero, elas são especialmente marcadas. E onde você tem diferenças de gênero marcadas, muitas vezes o que nós temos são desigualdades de gênero. Então, esta é a razão pela qual eu opto por fazer um estudo com homens e mulheres heterossexuais, agora preferencialmente, porque cada vez mais as pessoas têm maior flexibilidade em relação, né, fluidez em relação à sua própria sexualidade. Então, preferencialmente, eu tenho entrevistado pessoas que se definem como bissexuais também, tenho feito, mas o meu foco é essencialmente com os heterossexuais por essa razão. É onde se marcam efetivamente diferenças de gênero que normalmente estão relacionadas com desigualdades de gênero. É por isso que o meu foco são os heterossexuais, tá? Entre 2014 e 2017, eu realizei pesquisas sobre as transformações da intimidade, e a minha atual pesquisa, essa pesquisa que eu estou desenvolvendo desde 2022, desde o final do ano de 2022, o meu objetivo é ampliar o escopo das pesquisas que eu venho fazendo, né? Então, o escopo, eu tinha feito até então 30 entrevistas, né? Eu agora já fiz mais 30, né?
para averiguar se os achados das pesquisas eles se confirmam, né? Buscando captar as nuances e também se há pontos de inflexão entre uma pesquisa e outra e quais seriam as razões que poderiam explicar esses pontos de inflexão, certo? Em 2018, eu publiquei na revista Política e Sociedade o artigo Os Desafios do Reconhecimento nas Relações Íntimas, um debate com Axel Honneth, né? No qual eu apresento, no texto que eu apresento a reflexão sobre essas pesquisas que eu fiz. Eu fiz duas pesquisas, os fios que ligam sentimento e capitalismo na esfera íntima, tá? Que foi uma pesquisa financiada pelo CNPq, e as relações de gênero em torno do amor, que foi a pesquisa de pós-doutorado que eu fiz na PUC do Rio, né? E nessa pesquisa eu entrevistei, então, homens e mulheres de classe média, média alta, que foram casados, separados, divorciados, em um relacionamento sério, ou vivendo relações casuais, ou ainda solteiros, né? Eu peguei um amplo leque de pessoas para fazer essa pesquisa. Na atual pesquisa, eu já entrevistei 30 homens e mulheres de classes média e média alta, entre 20 e 62 anos, porque eu quero também ver se eu percebo diferenças geracionais importantes, né? E aí eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de entrevistar homens e mulheres nas cidades de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Brasília e nas cidades do interior de Minas, Tiradentes, que é onde, né, São João del Rei e São João del Rei, né? O que me permitiu ampliar esse leque, porque as pesquisas que eu fiz antes, eu centrei a minha análise especialmente no Rio de Janeiro, com algumas entrevistas em Juiz de Fora e Brasília, né? A outra pesquisa. Agora eu tive a oportunidade de ampliar esse leque, porque eu também estou fazendo, além de entrevistas presenciais, eu fiz, por causa da pandemia, né, a questão de videoconferências, fiz entrevistas por videoconferências, né, o que me deu essa possibilidade de entrevistar pessoas, enfim, em São Paulo e em outras cidades que eu não tinha tido acesso antes, né? Eu utilizei como método o método de entrevistas sucessivas e em profundidade, desenvolvido por Bernard Lair, no livro Retratos Sociológicos, que tem uma edição publicada em português, se não me engano, em 2003 ou 2004, né? E aí, com cada um dos meus entrevistados, eu tive duas conversas, duas entrevistas, né? Com exceção apenas dos 30 de três homens e uma mulher, que, por falta de tempo, desinteresse ou também arrependimento, né? Porque às vezes as pessoas se confessam e se arrependem, né? Ou tem isso, e a gente tem, especialmente nesse tema tão íntimo e tudo, a gente tem que ter essa sensibilidade para ir percebendo essas questões, né? Um dos meus entrevistados, ele até me deu feedback dizendo que ele estava em crise no relacionamento e que seria muito doloroso para ele, que ele não faria a segunda entrevista, porque seria muito doloroso falar sobre essa experiência. Com esse método de entrevistas sucessivas em profundidade, eu posso me aprofundar em determinados assuntos, né? Eu redigi um roteiro de entrevistas que não precisa ser seguido ao pé da letra, né? Porque eu tenho percebido o seguinte, que a gente consegue, que é muito proveitoso indagar sobre assuntos particulares que vão surgindo na interação, né? Que eu não poderia ter antecipado antes, mas que surgem e que são importantes para eu perceber disposições dos meus entrevistados, ou entrar, ou ter
ter outro foco de análise que pode ampliar o meu foco central de análise, enfim, né? Muitas vezes, essa história de você entrevistar uma pessoa em 2 encontros permite que, primeiro, que se possa identificar com maior clareza disposições para agir, para pensar e para sentir dessa pessoa, né? E além do que, permite também que eu capte de forma mais acurada os lapsos de memória, as lacunas e contradições na fala dos entrevistados, né? Eu mesclei, então, como eu estou falando para vocês, as entrevistas presenciais com as entrevistas online, né? E eu não percebi, na fala dos meus entrevistados e entrevistadas, em geral, nenhum especial constrangimento para falar em função da entrevista ser de forma remota, né? Porque é claro que isso se colocou para mim. Até que ponto um tipo de entrevista como essa, primeiro, que você precisa contar com a confiança do teu entrevistado, da tua entrevistada, né? Não é como um survey, você vota em quem? Vota no PT, vota contra o PT, vota... Não, é para a pessoa ter abertura, se sentir segura, para ter abertura para falar, né? E aí, com todas as garantias que a gente tem que dar, que eu jamais vou identificar essa pessoa, que eu vou usar um nome fictício para falar sobre ela, que eu posso mudar dados da vida dela se eles puderem identificá-la, né? Então você tem que deixar muito claro esse tipo de coisa para estabelecer uma relação de confiança, né? E eu tinha certo receio de início, se era possível estabelecer uma relação de confiança online, né? Mas foi possível e até me surpreendeu que eu percebi que às vezes as pessoas até se soltavam mais do que nas interações face a face. Isso é bem interessante também, né? E aí, é claro que numa interação online, você tem que se ligar, né? Assim, você tem que... na linguagem não verbal, né? A linguagem não verbal... Não há tanto face a face quanto online, né? Quando você vai fazer uma entrevista com alguém, você tem que... tem uma linguagem verbal, mas tem uma linguagem não verbal e que define muito essa interação, né? Então, ainda que algumas expressões, gestos e olhares possam não ficar tão nítidas numa interação online, né? Em função de conexão de internet, isso não comprometeu as entrevistas em geral, não tive problema, né? Eu procuro estar sempre atenta ao meu gestual, redobrando a atenção da comunicação virtual, né? Uma vez que os meus sinais corporais também são super importantes como feedback para a atenção dos meus entrevistados e entrevistadas, né? Os acenos de cabeça, os olhares, como quando eu estou aqui um pouco nervosa falando para vocês, eu tenho que tentar me conectar com vocês, não é isso? Todo esse desafio que a gente tem. Uma outra questão que se colocou para mim também foi sobre a gravação, né? Porque a gente teria até a possibilidade de fazer gravação não só do áudio, como também o vídeo, né? Mas aí eu desisti da gravação com vídeo porque eu achei que tem um efeito de censura a gravação, né? Eu me lembro de outras pesquisas que eu fiz, das minhas outras pesquisas, que vários dos meus alguns entrevistados me diziam assim, na hora que eu desligava o gravador, agora, aí falavam, se confessavam, muitas vezes, é muito interessante isso, gente, esses feedbacks que a gente vai tendo ou alguns me davam como feedback a coisa de quando eu desligava o gravador, não, pois eu tive que pensar
ou seja, tive que racionalizar para falar para você e tal. Então, é claro que a questão da gravação, ela tem um efeito, né? E aí eu desisti do vídeo, claramente, né? E aí, então eu falei, não vou fazer o vídeo. E aí a gravação, daí eu começo mostrando o gravador para os meus entrevistados e entrevistadas. E aí, na interação online, isso, como ele não fica visível, né? Porque eu digo, estou gravando, mas aí depois a gente funciona muito bem. Até eu notei que fluiu bem, sabe? Bom, como ainda estou fazendo análise das entrevistas, né? Eu vou apresentar alguns resultados, como eu disse para vocês, parciais, né? E aí, uma autora que está especialmente inspirando a minha reflexão é a Eve Luz. Eu não sei se vocês conhecem a Eve Luz, se já tiveram oportunidade de... Depois joguem no Google, que vai ter várias palestras e tudo. A Eve Luz tem sido muito reconhecida na teoria social e na teoria crítica, pelas pesquisas que ela tem desenvolvido, né? Na verdade, em 97, o livro dela, Consumindo a Utopia Romântica, recebeu o prêmio de contribuição destacada da Associação Americana de Sociologia. E desde então, a Eve Luz tem se destacado no debate da teoria crítica, da teoria social, tendo recebido prêmios e condecorações nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, Israel, pelos seus livros, né? Ela tem vários livros publicados. Me interessa especialmente, né, porque uma das primeiras teses que ela desenvolveu é que ao longo do século XX, o capitalismo absorveu a linguagem das emoções, né? E aí e aí a primeira coisa foi com a entrada dos psicólogos no início dos 1920, nas empresas, né, nos RHs e tudo. E se por um lado você teve o capitalismo absorvendo o discurso das emoções, por um lado, por outro você teve uma crescente racionalização da vida íntima, promovida tanto pelo discurso terapêutico, que se tornou um discurso importante na constituição da identidade dos sujeitos de classe média alta, né? Na modernidade, né? Assim, e pelo discurso feminista, né? De diferentes maneiras, tanto o discurso terapêutico quanto o discurso feminista estimularam a racionalização das emoções, o fortalecimento do self, a ideia de fortalecimento do self e a ideia de que as mulheres deveriam olhar para as formas de dominação masculina presentes nas suas práticas cotidianas, né? Então, esses discursos, e ela escreveu livros sobre isso. Ao mesmo tempo, ela fez análises sobre como a importância, né, sobre da cultura popular americana, né? E aí ela escreveu um livro explicando por que 50 Tons de Cinza se tornou um best-seller mundial, né? Assim, tentando explicar qual é, ou seja, o sadomasoquismo não é nenhuma novidade, né? Assim, ela disse, olha, desde os anos 2000, livros eróticos com sadomasoquistas já estavam no mercado editorial. Mas aí ela vai explicar qual é a novidade de 50 Tons de Cinza, né? Enfim, ela vai desenvolver esse argumento. Mas
mas desde 2012 ela publica o livro, todos os livros dela, infelizmente, estão, apesar de em outras línguas serem publicados imediatamente, você tem em espanhol, alemão, sai em inglês, e aí sai em espanhol, sai em alemão, sai em francês. Infelizmente, em português, nós só temos 2 livros dela publicados, que é O Amor nos Tempos do Capitalismo, em 2011, e Repicracia, que saiu agora em 2022, que é uma edição dela com Edgar Cabanas. Eu já estava me esquecendo com quem que é. Bom, o meu interesse pelos livros da Eve Luz pelas análises que ela vai fazer do impacto do capitalismo nas relações afetivas e sexuais que ela desenvolve. Começando com o livro Consumindo a Utopia Romântica, que é esse que ela foi agraciada em 97 com esse prêmio. O Amor nos Tempos do Capitalismo, que é o que tem em português, na verdade são 3 ou 4 conferências, não estou certa sobre se são 3 ou 4 conferências dela, que ela deu no Instituto de Pesquisa Social, a convite do Axel Honneth, né? E aí são publicadas essas conferências. Mas aí me interessa esse livro e os livros mais recentes, Porque o Amor Dói, que é o de 2012, e o publicado em 2019, que é O Fim do Amor, né? Esses livros, infelizmente, eles não estão disponíveis em português. Em Consumindo a Utopia Romântica, Luz vai demonstrar que ao longo do século XX, o ideal romântico de conciliação entre paixão e compromisso e obrigações, né? Que o compromisso será realizado através da mediação de rituais românticos, né? De consumo de rituais românticos, né? Então, saída para bares, restaurantes, cinema, viagens a 2 para lugares românticos, ou mesmo jantares em casa, regados a vinho, com toda a história da gourmetização da comida, da onda, né? Assim, para fazer a comida a 2, né? Então ela vai dizer o seguinte, que esses elementos foram centrais para reacender a paixão, ou certo? Se não propriamente a paixão, né, que é uma emoção mais típica do início das relações, né, especialmente no início dos relacionamentos, o uso de rituais permitiria que os casais pudessem romper com as obrigações cotidianas e reacender as emoções amorosas. Essa era a tese, né? E aí é muito interessante, porque ela diz que numa entrevista que eu vi dela, ela diz assim, inicialmente ela tinha ideia de fazer essa pesquisa para ver as diferenças de classe em torno do amor, do ideal de amor romântico. E ela foi surpreendida porque, ao invés de diferenças, o que ela viu é que o amor romântico, os rituais de consumo romântico eram transclassistas. Entendeu? Isso foi uma surpresa para ela. Ela veio com uma hipótese e o campo, que é isso também que é muito legal nas nossas pesquisas, né? Quando o campo nos surpreende, tá? E aí, então assim, ainda que existam, obviamente, diferenças em relação a esses consumos românticos, né? As pessoas de classes média alta vão para Paris, né? vão fazer uma viagem especial, enquanto o pessoal da classe trabalhadora vai para um samba, vai tomar uma cerveja ali na esquina e tudo, né? Mas o que ela viu para todas as classes, isso era importante, os rituais de aí ela viu diferenças, né? E aí ela foi chamada pelo Honneth para falar, porque ele não só
chamou ela, fez para dar conferências no Instituto em 2003 ou 2004, não estou certa, mas que resultou nesse livro, O Amor nos Tempos do Capitalismo, mas como também fez uma edição do Instituto, da revista do Instituto para debater as obras dela, né? E isso tinha uma razão. Por quê? Porque ao contrário dos teóricos, dos frankfurtianos, da primeira geração, Adorno, Marcuse, Fromm, ou mesmo até o Habermas, com a diferença entre mundo da vida e universo sistêmico, né? Que acreditavam que a lógica econômica, que quando a lógica econômica está imiscuída na intimidade, ela causaria danos à subjetividade de um lado e patologias sociais de outro, né? E o que ela viu foi o seguinte, olha, que amor e capitalismo não obrigatoriamente geram patologias sociais como os clássicos entendeu? Os frankfurtianos haviam advogado, mas que podem inclusive reavivar os laços reavivar tanto os laços afetivos quanto o próprio mercado capitalista, né? Em síntese, no livro Consumindo a Utopia Romântica, a mercantilização do amor não era vista como problemática para a autora, né? Tanto aí é por isso que ela é chamada para debater com os teóricos críticos, com os frankfurtianos, para falar qual é. Então tem uma outra pegada, né? E aí, o que levou, inclusive, um autor brasileiro, que é o Sérgio Costa, né? Num texto que o Sérgio vai escrever em 2005, Amores Fáceis, Romantismo e Consumo na Modernidade Tardia, né? Depois esse texto, se vocês jogarem, vocês vão estar, é super fácil no Cielo, né? Nesse artigo, o Sérgio Costa vai criticar a Iluz, afirmando que o mercado não pode gerar a energia amorosa, né? Ele reconhece, ele vai dizer assim, ó, porque aí ele vai dizer, a Eva Iluz vai colocar o consumo massivo de rituais românticos como o núcleo do amor romântico na contemporaneidade, na modernidade tardia, né? E aí o Sérgio vai contestar isso, ele vai contestar essa ideia dizendo, olha, o mercado não pode gerar energia amorosa, né? Ele reconhece que é inegável que a indústria cultural ela fornece o repertório de modelos para as práticas amorosas. Sim, é inegável, né? De que a indústria do entretenimento provê bens e serviços necessários aos rituais românticos. Mas o que define a relação como tal não é o consumo de ritual romântico, mas sim a comunicação estabelecida entre os amantes, né? E aí, essa é a tese, ele vai pegar, para defender essa tese, ele vai usar o Luhmann, né? E aí vai depois, quem quiser ter interesse, né? Na pesquisa, aí vou falando de como eu vou dialogando agora com a Eva Iluz para vocês, tá? Nas pesquisas que eu desenvolvi entre 2014 e 2016, né? Ao realizar as entrevistas com homens e mulheres, né? Mais do que a vivência do romance e dos rituais românticos, né? Eu me deparei com sofrimentos emocionais e frustrações de expectativas amorosas, o que me levou a mudar o foco da pesquisa. Na verdade, essa era a pesquisa, os fios que ligam amor e capitalismo na esfera íntima, né? E que aí fez com que eu mudasse o foco e desenvolvesse na PUC a pesquisa das relações de gênero em torno do amor entre 2016 e 2017, né? E aí, uma das coisas que eu notei é que as minhas entrevistadas, e aí tem uma diferença de gênero, especialmente as mulheres,
ficavam incomodadas, ou pelo menos desconfortáveis, quando eu lhes perguntava sobre o que seria um encontro romântico, deixando evidente o seu ceticismo em relação aos encontros românticos, entendeu? Tinha um certo incômodo, um desconforto, né? Foi possível também notar entre os meus entrevistados e entrevistadas de esquerda, né, que eram mais críticos aos consumos de rituais românticos, né, dando como exemplos de momentos românticos programas como ir à praia, à cachoeira, a fazer um piquenique, né, que até podem envolver consumos, mas não caracterizam o encontro romântico pelos consumos de rituais românticos, entende? Tem uma diferença, pode, né? E na atual pesquisa que eu estou fazendo, que eu estou falando, que eu vou apresentar alguns resultados parciais para vocês, foi possível notar diferenças de gênero em torno do amor, do romance e dos seus significados, né? Foi mais comum entre as mulheres a definição de uma pessoa romântica como sendo uma pessoa atenciosa, observadora, disponível ao outro, por meio de exemplos singelos, de atos que me pareceram até singelos. O que seria um ato romântico? Assim, algumas me diziam, eu estou trabalhando em casa e ele vai lá e me traz um sanduíche com um café, entendeu? Coisa assim, longe de ser os encontros, né, da Heavy Luz, aí super glamourosos, aquela coisa, entende? Isso me chamou bastante atenção, né? E, na verdade, tanto os homens quanto as mulheres que eu estou entrevistando, eles ressaltam a importância do encontro romântico, de se criar uma atmosfera de intimidade, né? A coisa de como encontro, ou seja, os exemplos de encontro nada romântico é quando você sai, a pessoa, alguns me dizem, você sai, a pessoa fica olhando no celular, né? Fica distraída, enfim. A grande maioria dos meus entrevistados é crítica aos clichês do romance, né? Tipo, mesmo os que não são de esquerdistas, né? Porque, claro, gente, né? Tipo, mandar flor, escrever mensagens de amor, ler poemas, abrir a porta do carro, mas exemplos que eles me davam, que eles achavam super clichê, assim, né? Foi interessante notar que, em consonância com a crítica feita pelo Sérgio Costa à Iluz, né, eu também encontrei, ele não tinha pesquisa empírica, o Sérgio não tinha pesquisa empírica, ele vai fazer a crítica à Iluz a partir de um diálogo com o Luma, né? Mas aí eu vi que a crítica do Sérgio era pertinente, né? Porque a Iluz argumentou que os consumos de rituais românticos poderiam, inclusive, reacender a intimidade do casal, né? Podendo revigorar as relações íntimas, no consumindo a utopia romântica, né? E um entrevistado meu deixou muito claro o quanto o consumo não produz a energia romântica. Em que sentido? Ele me disse assim, ele fez questão, ele é um empresário de 46 anos, fez questão de salientar que, apesar de frequentar lugares românticos, como restaurantes refinados, bebê espumante e vinhos caros com a sua esposa, ou ainda viajar para lugares paradisíacos, entendeu? Com ela, ele há muito tempo ele não tinha encontros românticos, né? Então, deixando claro que, apesar de ter todos esses consumos, isso não reacendia a energia, né? Digamos, não revigorava o casal, né? Uma outra entrevistada da minha deixou claro que ela tinha planejado uma viagem a dois, que seria, né, um momento de se reaproximarem, e que a viagem só deu para ela a clareza de que precisava se separar.
Então, assim, o quanto ela sentiu uma solidão a dois naquele encontro, entendeu? Então, assim, é bem interessante essas pontuações, né? Bom, enquanto no livro, gente, eu já vou. Enquanto no livro, vai me dando o retorno aí quando está aqui. Enquanto no livro, Consumindo a Utopia Romântica, a mercantilização do amor não era vista como problemática por Ilus, né, podendo inclusive fortalecer vínculos amorosos, né, arrefecidos pelas obrigações conjugais, O Fim do Amor, que é o The End of Love, publicado em 2019, ela demonstra os efeitos nefastos da lógica do mercado nas relações íntimas. Nesse livro, ela mostra que o capitalismo se apropriou do ideário da sexualidade livre, né, e autônoma como exemplo emblemático da liberdade individual. Né? O exemplo emblemático de onde nós podemos ser livres, mais livres do que nenhuma esfera pode, né? Que constituiu, né, um projeto político e moral emancipatório dos movimentos feministas e de minorias sexuais, para ampliar seu alcance para a promessa de realização do autêntico self e de projetos de vida a partir do consumo, assim como os efeitos do capitalismo. O capital sexual, entendido, né, quando a gente fala de capital sexual, entendido como beleza, sex appeal, sensualidade, né, passa a ser um capital relevante não só nas interações íntimas, mas também no mercado de trabalho. Isso é um ponto, isso também é uma questão, ampliando a teoria dos capitais de Pierre Bourdieu e Luz e Dana Kaplan, né, no livro que elas publicaram em 2020. Esse livro tem em espanhol, mas não tem em espanhol e inglês, mas não tem em português. Que se fosse traduzir seria O Capital Sexual na Modernidade Tardia, publicado em 2020. Elas colocam o capital sexual junto ao capital econômico, cultural e social para pensar as bases da hierarquia social na contemporaneidade. E Luz e Kaplan vão afirmar que o capital sexual serve a homens e mulheres, especialmente de classe média, e aí tem estudos da Dana Kaplan com israelenses, né? Especialmente da classe média, no mercado de trabalho, uma vez que a competência erótica passa a estar relacionada com valores como audácia, autorrealização, criatividade, ambição e autoestima, em consonância com o que Pierre Dardot e Christian Laval, no seu livro que eu recomendo, acho excelente, A Nova Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal, chamam de aparato neoliberal de representação-prazer, que obriga os sujeitos neoliberais, né, a se divertir, a se apresentar e ser criativos constantemente, fomentando assim um mercado de consumo e ideal de um autêntico self. A expansão da indústria em torno da sexualidade é denominada por Eveluz como capitalismo escópico. Em suma, o capitalismo escópico vai transformar a sexualidade livre, num dos seus principais produtos, né? Numa das suas principais mercadorias, né? O que permitiu uma baita expansão para o capitalismo a partir da década de 70, né? A revolução sexual e os estilos de vida, né? Então, ampliou, transformando a sexualidade no que ela chama de uma plataforma cultural para o consumo de bens sólidos, como ela diz, como lingeries, Viagra, Botox, né? Bens experienciais, como ligados à indústria do prazer, à saída para os rituais românticos, né? Bens mais intangíveis, como ela chama, como aconselhamento terapêutico para o melhoramento da experiência e da competência sexual, né? Bens visuais, como revistas para mulher, voltadas para as mulheres, revistas, ou mesmo revistas de pornografia, né?
Além do que ela chama dos bens atmosféricos, que seriam aqueles com o objetivo de induzir a atmosfera sexy, né? Então, bom, sem falar da indústria cinematográfica e da publicidade que propagam um ideal de beleza e sensualidade para as mulheres, né, que movimenta a indústria da beleza, da cirurgia plástica, da pornografia, enfim, né? Bom, em resumo, a sexualidade vai ter se transformado num dos principais produtos do capitalismo ao longo do século XX e no século XXI. A tese que ela vai desenvolver em O Fim do Amor é de que, em função do ideal de liberdade, da institucionalização das relações casuais, das inovações tecnológicas e da hiperconectividade, né, gerou-se um contexto crescente de incerteza e vulnerabilidade nas interações afetivas e sexuais, que tem produzido relações negativas, né? O que ela define como relações negativas? Relações negativas são aquelas, a incapacidade ou não desejo, ou a falta de desejo dos sujeitos para iniciar ou dar continuidade a relações, né? E aqui ela vai chamar atenção para a importância da sociologia se voltar para esse tipo de fenômeno. Ou seja, a gente tem o crescimento de relações negativas, e quem fala dessas relações são quem? Os psicólogos, não é isso? E aí ela vai dizer qual é o problema dos psicólogos falarem sobre essas questões. O problema para ela é que os psicólogos tendem a secundarizar as causas sociais dos problemas encontrados por homens e mulheres na esfera amorosa. Eles tendem a explicar, sobretudo, pela tua história familiar, pelas tuas relações, pela coisa, a subjetividade, a fazer, a enfatizar o enfoque individual, e não a questão de como, quer dizer, como a sexualidade, né? Como o capitalismo se apropriando da sexualidade e colocando a sexualidade livre como um dos pilares da identidade e da autonomia individual. Isso vai ter um efeito importantíssimo nas interações, né? Então, só para vocês, né? Tá. Então, bom, ela vai usar, ela vai usar Axel Honneth para advogar que a liberdade pensada como autonomia individual tornou-se o valor central das sociedades ocidentais, e pondera que a liberdade sexual é mais ambígua e carregada de tensões para as mulheres do que para os homens. As mulheres tendem a buscar sexo e envolvimento emocional, enquanto os homens separam com maior facilidade sexo de envolvimento sexual. Isso tem a ver com a velha divisão sexual do trabalho, claro, isso aí não é, né? Na qual a esfera pública, baseada na razão, tem o protagonismo dos homens, e a esfera privada, baseada nas emoções, para as mulheres, né? Então, e aí um ponto que ela vai ressaltar é, desde a criação do campo sexual com a revolução sexual, quer dizer, o campo sexual é a separação entre sexualidade e envolvimento, né? Quer dizer, a coisa do amor, da institucionalização do amor casual, das relações casuais, né? Esse campo acaba sendo uma fonte de status social importante para os homens, né? Ou seja, o número de parceiras sexuais atraentes vai ser fonte do reconhecimento social dos homens, enquanto para as mulheres as emoções servem como fonte de orientação de suas ações e são fonte de competência social das mulheres. As mulheres costumam se ver como superiores aos homens emocionalmente, né? E, inclusive, vários autores ressaltaram que as mulheres tiveram um papel de destaque na redefinição do casamento, colocando as emoções como uma das principais fontes de luta por reconhecimento entre os amantes, né?
Bom, eu tenho várias outras questões para falar depois de como a Eva Veloso, mas aí eu escuto vocês e aí a partir das questões a gente conversa mais sobre essas questões, sobre como ela está inspirando as minhas pesquisas, tá? Porque, no fundo, o que ela vai ressaltar, e que eu acho que é um insight bem importante, é que, a despeito de da maior simetria entre homens e mulheres, as relações, você ainda tem desigualdades de gênero importantes na esfera íntima, né? E aí ela vai apontar e como é que essas desigualdades têm sido apresentadas na minha pesquisa. Aí depois eu posso falar um pouco para vocês sobre isso. Tá bom? Obrigada. Boa noite. Muito bom, Patrícia. Eu já tinha lido, né? Eu gosto muito dessa pesquisa, acho que é um objeto muito interessante, né? E foi uma pesquisa que mostrou algumas possibilidades, que é você poder fazer a pesquisa não presencial, porque a pandemia, ela nos trouxe vários males, né, gente? Inclusive, do ponto de vista só da gente estar vivo já é um bem. E mostrou também a possibilidade de a gente fazer algumas coisas virtuais, né? Que eu acho que a gente tem que estar aprofundando nisso. A pesquisa da Patrícia, ela tem um método, né? Eu achei assim, muito interessante essas duas conversas com os entrevistados, que eu penso que dá até a possibilidade deles amadurecerem algumas questões, ou de repente falar que não queriam mais, né? Também deu essa liberdade. Gostei quando você pega a Eva Luz, porque o que eu te conheço e minha representação de você é muito do Alex Honnold, que você é muito competente neles, e eu quero também ver o final, como que o Alex Honnold vai te ajudar a ler esses resultados. Amei ver o Sérgio Costa. Quando a gente estava no mestrado, ele estava muito na UNB, e hoje ele era professor da Federal de Santa Catarina, esteve vários anos na Alemanha e me parece que está aí, né? Ele estava no Sebrae também, né? Não, ele está lá. Aí um dia, indo para Belo Horizonte, para a POX de Belo Horizonte, eu estava indo sentada com o professor Bruno Reis e ele sentou perto da gente, a gente conversou a viagem inteira. Ele é uma pessoa muito simpática, mas eu também não vejo trabalhos empíricos do Sérgio, mas trabalhos teóricos brilhantes. Eu até acompanho e tenho os livros dele. Então nós vamos abrir, vamos fazer de início 3 questões e aí a gente vê até onde a gente avança, tá? Então, quem gostaria? Eu acho que eu vou fazer Então, prazer, Patrícia. Eu queria só que você discorresse mais sobre as diferenças geracionais nas entrevistas. Só isso. Obrigado. Boa noite, Patrícia. Meu nome é Matheus, eu faço mestrado em Antropologia na UFBA. E as minhas questões, eu tenho 2 questões metodológicas para você. Primeiro, como você acessou essas pessoas, né? Se foi por técnica bola de neve. E também quando você fala que alguns interlocutores esperam você terminar a entrevista e depois passam outras informações, né? E no caso, como você interpreta essas outras informações? Se elas vão para um caderno de campo, tá? Deixa eu tentar elaborar uma pergunta aqui. Pode. Na verdade, eram vários pontos, mas eu vou em um ponto que eu pensei, que é sobre... Eu não sei se nos seus achados você se surpreendeu, por exemplo, com a expectativa de reconhecimento, se você encontrou algum dado surpreendente ou não, com a expectativa de reconhecimento, por exemplo, de mulheres ditas de esquerda, né, ou que se consideram de esquerda, ou mais progressistas, com relação, por exemplo, a alguma expectativa que pudesse reforçar os estereótipos, né, dos papéis de gênero. Não sei se você está conseguindo me compreender. Sim.
algo que fosse surpreendente, né? Porque, inclusive, você disse, né, na sua apresentação que muitas vezes, né, nos seus achados, aquilo que pudesse ser considerado, né, romântico, foram ações singelas, né, simples, mas de alguma maneira houve algo surpreendente, né, na expectativa, né? Que fosse na contramão daquilo, por exemplo, que elas pregam ou que se esperaria, né, de uma mulher mais progressista de esquerda. Eu poderia pontuar outros pontos em relação aos homens também, deixa eu fazer dos homens também, em relação à expectativa do que eles esperam de um modo geral, em relação, né, de expectativa de reconhecimento em relação às mulheres de um modo geral. Boa noite, Patrícia. Muito boa palestra, parabéns. É só uma questão aqui. Meu nome é Zenilda, sou mestranda do PPG-10. Só uma questão, os casais que você acompanha, você acompanha o casal ou só uma pessoa? E a segunda questão é se tem uma data de relacionamento previsto para você acompanhar, se tipo 5 anos, 10 anos. Eu agradeço as questões, né? E aí, eu começo pela pergunta do Renan, né, sobre as diferenças geracionais, né? E aí, realmente, é possível perceber entre os jovens, porque eu estou entrevistando o pessoal de 20 a 62 anos, assim, a 60, mas claro, aí pode vir para 62, 60, né? Tem essas esticadas que a gente dá, obviamente, né? E aí, assim, uma coisa que fica claro assim, entre os jovens, especialmente entre as mulheres jovens, né? De 20 e poucos anos, assim, elas me narraram a questão maior de fluidez da definição de sexualidade, né? Então eu tive vários relatos de pessoas que se definiam como bissexuais, né? Mas uma coisa que foi bem interessante também é que ao mesmo tempo que eu tive esses relatos, mas das meninas, das jovens, dos homens, isso não vi essa definição com essa clareza não, entendeu? E inclusive um dos meus entrevistados da outra pesquisa no Rio, ele fez questão de me dizer, ele tinha na ocasião 50 anos e tinha um filho de 18, 20 anos, né? E aí ele virou para mim e falou assim, olha, Patrícia, os jovens, eles não namoram mais, eles têm relações muito mais fluidas e tudo. Isso aí eu não vi. Inclusive eu vi vários jovens de 20 e poucos anos em relacionamentos, sabe? Tendo relacionamentos, assim. Então mas uma coisa que esse meu entrevistado fez questão de me dizer foi, mas essa questão da fluidez em relação à sexualidade é muito mais para as meninas do que para os meninos. Isso eu percebi, né? E uma coisa que eu percebi o último pilar digamos, do ideal romântico, porque o ideal romântico, se a gente pensar, o ideal romântico ele tem alguns pilares, né? Quer dizer, a ideia de ser indissolúvel, essa já caiu, né? Essa já caiu há muito tempo, né? Essa coisa de ser indissolúvel, né? A heteronormatividade, outra coisa que também caiu, né? Quer dizer, quando o ideal romântico surge, século XVIII, estava ancorado, né? Mas tem um terceiro pilar que ainda é o calcanhar de Aquiles, que é a questão, enfim, de relações monogâmicas, né? Da monogamia. A monogamia ainda que existam vários arranjos, e aí uma coisa que eu tenho visto muito, e aí é transgeracional, inclusive para as pessoas de 40, 50, 60 anos, assim, uma abertura para novos arranjos, relacionamentos abertos, né? Idas a clube de swing, frequências, enfim, você tem outras. Poliamor até não encontrei, não.
não, mas a coisa dos relacionamentos abertos, do desejo, né? Os homens adoram, né? Assim, os homens da minha idade, assim, eles adoram, assim. O pessoal que mais declarou que queria relações abertas eram os homens da minha idade, dos 50 anos, assim, que entende, assim, mas aí, falando da diferença geracional, tem um que me diz que queria um trisal, né? Poder ter relações com duas mulheres, e, enfim. Mas com relação aos jovens, apesar de eles se definirem, de ter encontrado jovens de 20 e poucos anos em relacionamentos, o que até me surpreendeu, assim. Outra coisa, apesar deles se definirem monogâmicos, eles são mais abertos a dizer que essa definição ela é fluida. Em que sentido? Um dos meus entrevistados disse: olha, Patrícia, eu tenho uma relação monogâmica com a minha namorada, mas teve um carnaval que nós estávamos em Belo Horizonte e aí a gente resolveu, olha, hoje o dia é livre, né? Então o dia livre cada um pode ficar com quem quiser e depois a gente fecha a relação, né? E aí ele me disse, mas ele fez questão de ressaltar para mim assim, ó, mas Patrícia, mas aí a gente combinou que seria só uma vez. Então quer dizer, a ideia de que isso pode ter um novo combinado. Entendeu? Então o que eu percebi os jovens, e eles ressaltam muito as diferenças geracionais deles em relação aos pais, deles em relação à geração dos avós, né? Dizendo o quanto a geração deles é mais aberta, menos preconceituosa, é mais, enfim, né? É mais aberta à diversidade sexual, é menos preconceituosa em relação a isso, né? Então eles ressaltam muito essas. Então isso foi algo que eu percebi, né? Deixa eu ver, outras coisas que eu percebi. Uma das coisas, né, que quando eu comecei a fazer entrevista, porque inicialmente eu fazia só entrevistas com mulheres, estudos de mulheres, né? Quando eu fui fazer essa questão de entrevistar homens, uma das minhas dúvidas é até que ponto os homens não vão querer me seduzir. Não seduzir sexualmente, não, mas seduzir no sentido de dar respostas que uma mulher gostaria de ouvir. Nesse sentido. Exatamente. Não é que queriam me seduzir, não achei. Mas né? E aí, uma coisa que eu percebi muito, especialmente com os cariocas, né? Aí tem algumas diferenças, assim. Eu percebi que nas interações com os homens da minha idade, muitas vezes tinha um pouco essa coisa especialmente quando nós tivemos, eu fiz a pesquisa, né? Nessa pesquisa eu tô vendo menos, mas na outra que eu fiz em 2016, 2017, a gente estava vivendo, né, o que a Heloísa Buarque de Holanda chamou no livro uma explosão feminista, né? Aquela coisa de um monte de hashtags, o Me Too em 2017, mas antes você tinha Eduardo Cunha como presidente da Câmara, a quantidade de hashtags contra, enfim, você teve, né? Aqui as hashtags vai ter shortinho sim das meninas lá numa escola lá em Porto Alegre, enfim, as coisas, né? Você teve uma proliferação de hashtags feministas, e o que eu notava com os meus entrevistados homens entre 2016 e 2017 é uma preocupação em não parecer machista, entendeu? Tipo, não, os machistas vão ser para os outros, vão ser para os amigos, entendeu? Os amigos eram os machistas. Agora, nessa minha atual pesquisa, não vi tanto isso, justamente talvez por, digamos assim, por você por essa explosão feminista ter dado uma arrefecida. Então isso, eu já não vejo o homem
ser bacanas, entendeu? Assim, não ser, isso é bem interessante, né? Como isso, né? Ainda que haja, claro, ainda que um dos meus entrevistados, por exemplo, é cara carioca, está no Rio, e é funcionário público, mas também escreve roteiros, está escrevendo roteiros de série, aí querendo falar sobre as mulheres 45+, né? 45+ são as mulheres que já casaram, se divorciaram, vivem a sua sexualidade livre. Aí, como ele disse pra mim, no carnaval põe os peitos pra fora, né? A coisa carioca é assim, né? No carnaval põe os peitos pra fora e vivem a sua sexualidade de uma maneira, mas ainda quais são os dilemas dessa mulher e tal. Então, eventualmente ainda aparecem homens que dizem, mas não com a tônica como teve na outra, e isso tem a ver com esse contexto que é importante ponderar, né? Outra coisa, falando das diferenças geracionais, uma coisa que eu notei na minha outra pesquisa, que é bem interessante falar para vocês, é o seguinte: nos encontros que eu tinha com homens e mulheres, de forma espontânea, as mulheres viravam para mim e falavam assim: porque você sabe que os homens são cruéis. Aí eu falei: como assim cruéis? Né? Ligam mais para beleza, descartam com mais facilidade, saem, né? Dão, como se diz no Rio, dão perdido com mais facilidade, enfim, esse tipo de coisa. Só que quando no final da entrevista, no último dia, eu ia perguntar para elas: você acha que existem diferenças importantes entre homens e mulheres em torno do amor e da sexualidade? Elas viravam para mim e diziam assim: existem, mas nós temos, por causa exatamente do feminismo entrando na cultura popular, mas nós temos que desconstruir essa ideia de que as mulheres são mais românticas, de que as mulheres são mais emotivas, os homens são razão, então, assim. Ou outras que me diziam: não, porque ao mesmo tempo que existem mulheres que são mais emotivas, eu também tenho amigos homens que são, enfim, e aí relativizavam, né? E aí uma coisa que eu percebi é que o discurso feminista para a desconstrução dos binarismos de gênero, é claro que ele é libertário, né, gente? Claro, você poder ser o que você quiser, é inegável. Agora, ele estava se colocando para os meus entrevistados como um dever ser, como uma norma, entendeu? E aí eu percebi que isso era um problema quando as pessoas, de forma espontânea, reconheciam diferenças de gênero em torno da sexualidade e do amor, mas quando eu perguntava diretamente para elas diziam: não, essa diferença tem que ser vencida, entende? E aí recalcavam muitas vezes as suas dores, entende? Então, quer dizer, o feminismo que tem uma função enorme, importantíssima, né? De politizar o privado, né? Estava servindo como uma forma de esconder dores, entende? As ambivalências que eu falei ontem na aula, né? Então, assim, perceber isso. E nessa minha pesquisa, uma das minhas entrevistadas de 22 anos, ela me disse assim, que ela percebeu que ela estava tendo relações bissexuais, que ela estava num grupo de mulheres muito interessantes que eram bissexuais, e ela se sentiu compelida a ter que se declarar bissexual para não ser careta. Entende? Então aí você começa a ter, né? Então tem questões que eu achei interessante. Bom, aí tem mais coisas, mas eu depois, né? Eu posso depois, se você quiser, eu te dou mais outros exemplos. Mateus, olha só, muito legal a tua pergunta, porque ela é super
Eu aprendo muito com os antropólogos, inclusive porque os antropólogos são mais, eu acho assim, eles são mais, sociólogos são mais caretas, assim, tu que entende? Para fazer pesquisa tem uma coisa mais, a metodologia, né? Os antropólogos têm mais flexibilidade e eu aprendi muito, eu leio muito. E aí é isso, funciona muito nesse esquema bola de neve, né? Que é um entrevistado sugerindo outros entrevistados, mas também pessoas conhecidas minhas que eu vou falando e que vão me botando em contato, enfim, a forma de eu acionar os entrevistados foi essencialmente assim, né? Conhecidos meus que me deram sugestões, né? Ou dos meus próprios entrevistados que passaram outras sugestões de amigos, tá? Funciona dessa maneira. Com relação ao que você me perguntou, né? Eu tenho um caderno de campo, então depois de cada entrevista, eu já tento, logo depois, escrever as minhas impressões de como foi aquela interação, qual foi, se houve algum desconforto ou não, enfim, quais são as minhas percepções, e aí eu registro esse tipo de informação, quer dizer, as confissões que são feitas depois que eu desligo o gravador, ou qualquer nuance da interação que eu acho que seja relevante, né? E eu faço mais uma coisa que eu aprendi com Pierre Bourdieu. No Pierre Bourdieu tem um texto que eu adoro, que se chama Compreender na Miséria do Mundo. Aquele texto é maravilhoso. E ele mas ele vai falar uma coisa que eu adotei para mim de uma maneira que eu recomendo. A transcrição da entrevista, ela é uma versão. Então, não basta, porque hoje a gente tem um monte de aplicativo, né? Tipo, que você pode jogar lá e né? Assim, se fosse uma mera transcrição, né? Mas as minhas bolsistas, eu procuro estimulá-las a tentar botar riso, pausa longa, parece ter feito um movimento, entendeu? Para me dar novos elementos de interpretação. Então eu recorro a isso também para fazer análise das minhas entrevistas, tá? Bom, vamos lá. Espero ter respondido. Vamos lá agora. Cadê a Mari? Ótimo. Vamos lá. Então primeiro eu vou para a Zenilda, depois eu volto para a Mari. Zenilda, não, eu nunca entrevistei o casal, tá? Na verdade, aconteceu uma coisa curiosa, que foi o seguinte: eu entrevistei um homem, né, que me falou, que é um carioca, que me falou que ele estava numa relação, que ele é adepto das relações abertas, e que ele estava com uma namorada, né, que tinha uma série de reservas a essa relação aberta. Primeiro que ela não tinha desejo de relação aberta. Primeira coisa, ela não tinha desejo para os homens, mas ok, tá, ele tinha para outras mulheres, ela topava, mas ela tinha inclusive um grande constrangimento de que o Rio de Janeiro, apesar, né, a gente fala, o Rio, aquela coisa cosmopolita, mas a zona sul do Rio é pequenininha. Então ela morria de medo de que os amigos dela vissem ele com outra mulher, entendeu? Essa era outra... E isso apareceu na fala de vários dos entrevistados que gostam de relacionamentos abertos. Mas esse cara, ele me falou ele me colocou em contato com uma mulher com a qual ele estava num relacionamento aberto, quer dizer, né, não definido, durante 2 anos, e que eles tiveram um contratempo, que foi isso, ele na verdade, ele acabou namorando uma outra mulher, e ela morava em Brasília e passava tempos no Rio, né? E ela ficou furiosa com ele porque uma vez ela foi para o Rio e ele preteriu, ele não quis ficar, ele quis ficar com a namorada. E ela achou que isso foi a maior traição, porque na cabeça, aí ele me colocou em contato com ela para que eu a entrevistasse, sabe? Então foi muito
interessante porque eu tenho o olhar dos dois, né? Assim, e aí foi muito interessante porque ela se sentiu traída, porque ela diz, não, se você está numa... Aí vem a coisa, falta normatividade nessas relações. A única normatividade que a gente tem nas relações hoje em dia é o quê? Consentimento, né? Tudo é permitido desde que acordado, não é? Essa é a única, você não tem mais, você não tem constrangimento, você não tem uma base moral, mas como você tinha no século XIX, por exemplo, né? Você tinha o cortejo, toda a definição de, né? Então as pessoas, o homem se interessava pela mulher, ele já tinha que se declarar, inclusive qual era o seu desejo futuro, né? Hoje em dia, falar de desejo futuro é colocar em xeque a autonomia dos sujeitos, a liberdade do sujeito. Imagina se cabe uma coisa dessa, né? Então você tem um contexto de incerteza muito grande. Mas ela se sentiu traída porque, para ela, a relação aberta presume não hierarquia. De que ele não iria fazer hierarquia entre as mulheres, como se tivesse a possibilidade de ter esse tipo de base, né, moral ancorando e tal. Então ela foi a única que eu achei interessante, porque ele falou, Patrícia, vai ser interessante porque ela tá brava comigo, e assim você vai ter os dois olhares. E realmente eu pude ter os dois olhares, sabe? Mas foi o único caso. E em relação, quando você pergunta quanto tempo de convivência, o que você quer saber, assim, especificamente? Se existe um relacionamento, né, dessas pessoas que já estão no relacionamento há quanto tempo, se existe demonstração. Ah, se é um pré-defino? Se é um primeiro encontro, ou se tem um ano, se tem... Ah, não, aí variou, né? Porque eu entrevistei casados, entrevistei pessoas que estão em relacionamentos e entrevistei pessoas que estão nas relações casuais, que namoram, então isso varia, tá? Nada. Bom, Mari, vamos lá, que você me fez as perguntas, achei interessante, assim. O que foi uma das descobertas que eu tive nas minhas pesquisas? Você me pergunta assim, quais são as expectativas de reconhecimento, né? Eu não vi expectativas de reconhecimento no sentido de reforço de estereótipos, não muito. O que eu vi foi que homens e mulheres desejam ser reconhecidos no amor, claro, mas foram as mulheres que me falaram mais dos déficits de reconhecimento, entendeu? Déficit de reconhecimento em que sentido? De sentir não reconhecidas, ou reconhecidas de forma precária, ou ainda de falso reconhecimento, de uma promessa de reconhecimento que não se cumpre, entendeu? Eu ouvi muito mais entre as mulheres esse tipo de coisa, entendeu? Mas as mulheres, o que as mulheres demandam em termos de reconhecimento? A pegada do ideal romântico. Eu por você, você por mim. Entendeu? Uma maior definição da relação, uma maior dedicação, uma maior, sabe, esse tipo de coisa. Não vi nada no sentido de reforço de estereótipos. Não, isso não apareceu. Assim, pode ter sido residual, que está me fugindo, mas nada que seja importante, entendeu? O que apareceu foi isso, foi um déficit de reconhecimento. E nem dos homens? Ah? Nem dos homens? Os homens tinham déficit, mas tinha déficit. Eu encontrei 2 homens, eles reclamando da injustiça, porque aí, com a coisa das mulheres usarem o discurso feminista, isso na outra pesquisa, nessa nem encontrei, o discurso feminista das relações tóxicas, eles se sentiram injustiçados, não reconhecidos, porque no momento de separação, elas disseram que tiveram relações tóxicas, mas entende, isso não foi à toa. O não reconhecimento, ou o reconhecimento precário foi muito mais na fala das mulheres do que na fala dos homens.
homens, entendeu? Assim, os homens também têm, aí não difere muito as expectativas de reconhecimento no sentido de o romantismo, quer dizer, você teve, como a gente já viu, né, o último pilar do romantismo agora é a monogamia. Já houve uma série de mudanças no ideal romântico desde o século XVIII até nossos dias, né? Mas a base moral, tem uma base moral que ainda é importante para as pessoas, é talvez um restinho de normatividade, que é essa ideia da pessoa poder se mostrar totalmente para o outro e de ser reconhecida nas necessidades, desejos e o que ela valoriza, ter reconhecimento. Homens e mulheres desejam isso. Então eu não vi nada de estereótipos, entendeu? Mas eu vi muito essa pegada. E vi o déficit. E claro que entre as mulheres eu vi mulheres mais denunciando relações tóxicas. Eu não vi nenhum homem me dizendo que teve relações tóxicas. Entendeu? Isso é muito interessante, né? Outra coisa que é bem interessante é quando eu pergunto para as pessoas se elas percebem mudanças na sua sexualidade ao longo do tempo, né? E aí tem uma diferença de gênero importante. As mulheres viram para mim e dizem: eu percebi mais quais são os meus desejos. E aí isso tem tudo a ver com o espírito do tempo, né? Com essa, quer dizer, com a força tanto do discurso feminista, quanto terapêutico, quanto, enfim, que racionalizaram muito essa coisa do desejo, e das mulheres olharem mais para o seu desejo, perceberem, saberem. Por outro lado, os homens viram para mim e falam assim: eu passei a ver que a transa não é só a transa, e que tem preliminares, entendeu? Também tem tudo a ver com esse espírito do tempo, né? Isso é interessante, isso foi algo que eu percebi. Tá? Então agradeço aí. Tem mais questões, gente? Estou aqui. Alguém mais quer fazer alguma questão? Se não, né, por conta do cansaço, né, da semana, eu gostaria muito de agradecer a Patrícia e de dizer para vocês que essa é uma pesquisa que ela vai continuar escrevendo, né, que é a parte de sentar e escrever, e que outros resultados serão socializados com a gente. Antes de terminar, vou só te passar para as considerações finais. Tá certo, gente. Então, eu quero dizer que foi um enorme prazer. Muito obrigada pelas perguntas, muito obrigada pela atenção e pela receptividade. Fiquei muito contente de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Caminhando aqui, né, para o encerramento formal do nosso evento, gostaríamos de aproveitar a oportunidade para convidá-los a se inscreverem no canal do PPGDS no YouTube, PPGDS TV, espaço onde são disponibilizados vídeos de palestras referentes aos nossos eventos realizados pelo programa. Convidamos também a seguirem as páginas do PPGDS nas redes sociais. Agradecemos a todas as pessoas integrantes da equipe do Quarta na Pós, o nosso coordenador e aos discentes. Agradecemos a professora, palestrante, e que nos abrilhantou nessa noite, com a mediação da nossa querida professora Maria da Luz. E nossos agradecimentos finais a todos e todas que permaneceram conosco nesse espaço de discussão, e esperamos contar com a presença de todos vocês novamente, né, nas próximas atividades do Quarta na Pós, que no próximo mês a gente já terá uma nova atividade. Espero que todos e todas acompanhem juntos conosco. Desejamos então uma boa noite a todos e caminhando para o fim de semana, né, um ótimo final de semana, né? Eu sei que ainda é quinta-feira, né, mas já estamos no final de semana, um ótimo final de semana a todos.